Quando a gente entra na faculdade de medicina, muita gente fala sobre o segundo semestre, que ele é muito corrido, assustador. E a minha experiência foi bem diferente e eu vou contar pra vocês hoje. Oi, meu nome é Ana Júlia, sou estudante de medicina do segundo período e eu compartilho toda a minha rotina no meu daily e falo sobre alguns assuntos aqui no YouTube e no TikTok. Então já aproveita para se inscrever no canal para acompanhar toda a minha rotina como acadêmica de medicina. Hoje eu vou fazer mais um vídeo do quadro Analisando Semestres e esse é o meu segundo semestre de medicina. E eu vou analisar com total sinceridade, comentando sobre a rotina, as matérias, os estágios, as novidades, o que eu achei fácil, o que eu achei difícil, métodos de estudo, sobre a carga horária, que é a dúvida de muitas pessoas. No segundo semestre, a minha carga horária foi bem tranquila. Então, eu não tinha aula na segunda de manhã e nas sextas-feiras. Então, esses dias eu tinha livre, que são chamados como áreas verdes, na faculdade da Uninove. Então, a gente não tinha aula nesses dias e a gente podia usar para resolver coisas pessoais, para estudar também, para resolver assuntos sobre o projeto de extensão, que é um projeto que a gente desenvolve todo semestre. Basicamente, eu usava para lazer ou quando eu estava em semana de provas, que eu ia entrar em semana de provas, eu usava esse período para estudar e montar resumos e estudar com os meus amigos também. Sobre o nosso projeto de extensão, esse semestre ele foi diferente. Foi algo mais fechado. Então, nós fomos pela primeira vez a uma UBS, que é uma Unidade Básica de Saúde. Nós separamos em grupos e escolhemos os temas que a professora dispôs pra gente. No meu caso, o nosso grupo, a gente escolheu o tema de hipertensão. Então, nós fizemos 2 visitas na UBS. A primeira visita foi para a gente conhecer o local, entender a dinâmica dos funcionários com os pacientes, conhecer como funcionava aquela unidade e ver como a gente ia abordar aquele tema com os pacientes. Na segunda visita, a gente já foi executar. O plano era a gente chegar e fazer uma palestra com todos os pacientes e depois aferir a pressão de cada um e anotando certinho e dando uma orientação como ele iria prosseguir com aquilo. E a gente também estava acompanhado da nossa preceptora, Gabi, que foi um amor, foi uma querida, mas a gente teve que improvisar. Porque quando a gente chegou, a maioria dos pacientes estavam preocupados com consulta ou com medo de perder exame, horário do exame, essas coisas. Então a gente se dividiu, nós éramos em 10, a gente se dividiu em duas pessoas cada, e a gente foi abordando um pequeno grupo de pessoas e aferindo pressão. No total, a gente aferiu pressão de 13 pacientes. E a maioria, inclusive, eram hipertensos. E inclusive, uma paciente passou mal, muito mal, tadinha. E eu acho que, tipo assim, foi fundamental essa prática, porque antes eu não conseguia aferir pressão direito. Eu tinha tido aula disso no primeiro semestre, mas eu tinha muita dificuldade, porque realmente você conciliar o esteto com o som de Korotikoff, e eu não tinha essa prática, então essa visita na UBS, esse projeto foi fundamental também para aprimorar os nossos conhecimentos técnicos. Sobre as matérias do semestre, eu continuei com anatomia, fisiologia, semiologia, histologia e SCAPS, que é uma matéria que a gente foca na saúde pública e a gente tem até o último semestre. As novas matérias foram bioestatística, imunologia, genética e dimensões socioambientais. A genética foi uma matéria que me surpreendeu muito, porque na escola, no ensino médio, eu não gostava de genética. E quando eu vi que eu ia ter na faculdade, eu já fiquei pensando, nossa, que coisa chata. Mas eu gostei bastante, e porque a gente fazia um foco muito prático em doenças. Então, a gente focava nas síndromes e entender aquilo, entender a genética daquilo, fez eu ter outro posicionamento, outro pensamento sobre a matéria e eu gostei bastante. Dimensões socioambientais foi uma matéria extra que a gente tinha, a carga horária era bem baixa, inclusive, a gente tinha uma aula a cada 15 dias dessa matéria, e foi uma matéria mais leve, com discussões sociais. Eu não entendi muito essa matéria, mas eu achei legal, e a nossa professora também é muito querida. Bioestatística foi uma matéria muito chata, e era uma matéria que eu tinha muito medo também, porque todas as pessoas que eu conversava que faziam medicina, eu sempre perguntava, antes de entrar na faculdade, tem matemática na medicina? Porque eu tenho muita dificuldade. E eles sempre falavam, bioestatística, bioestatística. E aí eu tive bioestatística esse semestre. Sorte que na minha faculdade, na Uninove, a gente tem só um semestre de bioestatística, eu acho. E tem faculdades que estendem bastante isso no curso. E graças a Deus, na minha, é só um semestre. Porque, assim, é muito chato, sabe? É uma matéria, assim, que pra mim não faz muito sentido, mas está na grade da medicina e eu não posso fazer nada com isso, infelizmente. Imunologia foi uma matéria que eu gostei bastante
eu tinha um pouco de receio, porque o pessoal falava que era um pouco complicada, mas eu gostei bastante. É uma matéria que você tem que entender, você tem que prestar atenção na aula, porque se você não prestar atenção, você literalmente roda. Então, tinha muito detalhe, e das doenças também eu gostava bastante, mas o que eu mais gostava era entender realmente o mecanismo, né, de agressão do micro-organismo. Gente, era muito legal, sério, eu adorei essa matéria, mas ela é bem complexa e você tem que entender totalmente. Não tem como entender uma parte ou outra não, você tem que entender tudo. Mas o maior foco esse semestre foi de BMF e semiologia, foi o sistema cardiovascular e sistema respiratório, que eu gostei bastante, mas eu preferi cardio mesmo, eu achei mais legal. Mas é algo muito complexo. Inclusive, na prova de anatomia prática que eu tive, eu comprei até um coração anatômico na Amazon. Eu disponibilizei até o link lá no meu daily. E eu comprei, gente, para usar para a prova, porque eu estava surtando, porque era muita coisa, tipo assim, muita coisa mesmo para decorar. Ramo, tudo que tinha para decorar, as veias, e eu estava surtando. Aí eu comprei e serviu muito para as provas, recomendo também vocês comprarem. Esse aqui não foi tão caro, né, porque tem algumas peças que tem um custo mais elevado, mas me ajudou muito a estudar para a prova. E o negócio era ir desenhando e ajudando, porque não tinha como. Então eu peguei esse coração e ficava falando, não, esse aqui, átrio não sei o que, átrio não sei o que, veio a cava superior, veio a cava inferior. Foi assim, deu tudo certo na prova, graças a Deus. Sistema respiratório também gostei, mas eu acabei gostando mais de cardio. Acho que porque também eu comprei o coração e eu me empolguei um pouco. Pneumologia eu gostei bastante também, porque nos estágios que eu vou falar daqui a pouco, a gente aprofundou um pouco sobre o sistema respiratório, porque a maioria dos pacientes que a gente tinha que fazer anamnese, eles tinham algum problema respiratório e aí dava pra gente conseguir aquele raciocínio, mas disso eu já vou falar agora. Sobre os estágios, que foi uma parte da faculdade que eu amei. A Uninove começou a ter estágios desde o primeiro semestre, então como eu estava no segundo, eu comecei a ter agora. E eu gostei muito porque a gente começou a ter contato com o paciente e ter aquela dinâmica e a gente, nossa, desenvolveu muito bem. Então eu lembro que eu anotei todas as minhas anamneses, né? A gente tinha a nossa prancheta. E eu anotei a primeira até a última, até o meu último estágio agora do segundo semestre, e deu pra ver aquela diferença, porque realmente o primeiro semestre que eu tive foi muito teórico, sobre anamnese, exame, e aí eu comecei a ter isso, né, na prática. E, gente, eu gostei muito, porque tudo que eu tinha aprendido, eu comecei a colocar na prática e eu comecei a entender melhor aquilo. Então, eu me apaixonei muito mais pela medicina depois que a gente começou a ter os estágios. Pra mim faz total diferença você ter aquela prática, você fica mais animado, sabe? E todas as vezes, antes de entrar na sala do paciente, eu sempre rezava uma Ave Maria mentalmente, que me dava também aquela paz, porque eu lembro do meu primeiro dia de estágio, eu fiquei muito nervosa, fiquei com medo de falar besteira na frente do preceptor ou na frente do paciente. E os estágios a gente se dividia em grupos também, e eu fiquei no Hospital Manuel de Abreu, que é um hospital estadual aqui da minha cidade, de Bauru, e eu gostei bastante. O nosso preceptor também era muito bacana, muito prestativo, ele ensinava tudo pra gente, fazia uma revisão depois, a gente sempre discutia os casos, e eu gostei bastante disso, e meu grupo também, maravilhoso, foi muito legal fazer o exame, e sério, gente, eu adorei. Sobre as provas, esse semestre eu achei um pouco mais puxado, por ele ser um semestre mais curto, né, então meu semestre começou em agosto e terminou agora em dezembro. As provas foram muito conteudistas e era muita coisa para estudar em muito pouco tempo. E eu tenho 3 provas, P1, P2 e a V2. A P1 é a prova 1 que a gente faz, que tem matéria até um certo tempo, P2 que tem matéria de um certo tempo até o outro, e a V2 que é tipo um simulado que junta as matérias da P1 e P2, que no caso é a nossa integrada que a gente chama. Na P1 e P2 eu me matei de estudar, eu estudei muito mesmo, fiz muitos resumos inclusive, que eu já vou falar sobre. E as AV2, como elas são uma revisão, eu só estudava pelos meus resumos, então eu só vinha aqui, dava uma olhadinha, fazia uns exercícios também no flashcard, pedia para o Chagas, que é uma inteligência artificial totalmente para medicina que eu uso, e eu também sou embaixadora, eu sou muito fã dessa inteligência artificial, ela me ajuda totalmente a explicar a matéria, ela faz de tudo, me explica a matéria, faz resumo, monta questão, monta a prova com base naquilo que o professor mandou. Então, me ajuda demais. Se vocês têm cupom ANAJU10, se vocês quiserem testar, é muito boa mesmo. Usava também flashcards para revisar. Então, foi algo mais tranquilo. As AV2, que foram as últimas provas que eu fiz, foram bem mais de boa.
e deu tudo certo também, porque a gente também tinha a nota do estágio esse semestre, então eu estava mais tranquila. E minhas notas também aumentaram bastante, porque eu melhorei meu método de estudo. É o que eu disse também em um vídeo aqui anterior, que o método a gente tem que ir testando, vai dar errado várias vezes até você chegar no certo. Sobre o meu método de estudos esse semestre, foi mais simples, foi bem de boa. Eu prestava atenção nas aulas, o máximo que eu conseguia. A única matéria que eu não conseguia prestar muita atenção, que eu não conseguia entender muito o jeito que o professor explicava, foi genética. Então, genética eu estudei por conta em casa e foi o jeito que eu encontrei para entender melhor a matéria. As outras eu prestava atenção na aula, fazia as minhas anotações de coisas importantes que o professor destacava. Ele falava, ó, isso aqui é importante. Ou ele batia muito na tecla de uma coisa, eu ia lá e anotava aquilo. E eu tive esse costume e eu gostei bastante. Depois eu chegava em casa e eu mandava os slides e o meu resumo para o Chagas, que é a minha inteligência artificial que eu falei para vocês, que eu uso. E ele me explicava toda a matéria. Aí, tipo assim, eu falava, não, Chagas, mas eu não entendi isso. Você pode me explicar de novo, baseado no livro tal? Porque ele só usa evidências científicas. Então, eu gostei muito disso. Isso facilitou totalmente o meu semestre. As minhas notas, elas impulsionaram muito. Foi muito positivo. Depois, eu usava sempre, né, o meu caderno rascunho também. Esse aqui de oncinha. E eu fiz as minhas anotações aqui. Tá vendo? Eu fazia várias anotações. Depois, quando eu chegava próximo das provas, eu fazia os meus resumos digitalizados no Google Docs mesmo. E são vários, tá vendo? É uma pasta cheia de resumos. E esses resumos eu montava também com base naquilo que eu entendi. Então, eu pedia para o Chagas me explicar e ia montando o resumo. Depois, eu ia acrescentando mais informações. E, tipo assim, nos últimos momentos da prova mesmo, tipo assim, no dia da prova, eu fazia um resumo manuscrito, tá vendo? Então, aqui era um resumo que eu fazia, que eu escrevia as principais coisas que iam cair, no caso esse aqui é de bioestatística, que ajudava muito a fixar o conteúdo. Outra coisa que eu também gostei bastante de fazer eram questões norteadoras, que são umas questões que os professores da Uninove eles colocam no início da aula para a gente responder, que o próprio nome já diz, norteadoras, né, para nortear a gente sobre o tema. Então, se a gente tinha uma aula de síndrome de Edwards, a gente chegava lá 5 ou 10 perguntas sobre relacionado à doença, relacionado ao processo genético. Então, era algo muito legal que fazia a gente estimular o nosso pensamento, o método ativo de estudo. Então, eu gostei bastante desse método. E depois dos meus resumos prontos, eu só revisava para as provas integradas. Sobre as ligas acadêmicas, esse semestre eu continuei na Liga de Otorrino, na Laoto, que é a Liga de Otorrinolaringologia. O professor é o Dr. André Jorge, ele é um cirurgião excelente. A gente tem estágios práticos desde o primeiro semestre, é muito legal isso. Então, mesmo eu sendo ouvinte, eu consegui ver cirurgias, já fui em 2 estágios cirúrgicos. Esse semestre eu fui um de desvio de septo e outro de retirada de amígdala, se não me engano, acho que era isso. E, gente, eu gostei muito. A gente discute temas super legais e o otorrino foi uma área assim que eu cheguei e quando eu vi aquilo na feirinha, na primeira semana de aula, que eu tive aquele contato com a liga, eu já falei, nossa, eu adorei, eu quero entrar para essa liga. E eu gostei bastante. A gente também teve um evento numa escola aqui da minha cidade, que a gente foi nessa escola e a gente ensinou os pais, tudo era uma feirinha mesmo. A gente pegou uma sala da escola e a gente montou nosso espaço. E fizemos uma parceria também com uma marca de soro fisiológico, sabe? Que é aqueles de espirrar no nariz, pra gente explicar sobre a lavagem nasal. E a gente dividiu, explicando sobre a importância, indicando os produtos certos. E outra parte, algumas meninas da liga estavam ensinando mesmo a fazer a lavagem. E foi algo muito legal, as crianças, elas perderam aquele medo que elas tinham, né? Porque geralmente criança tem medo de lavagem nasal. E a gente explicou tudo para elas de um jeito mais simples para os pais também. Foi super bacana e é uma liga assim que eu acho super prática. Eu gostei bastante, o pessoal também é muito legal. E foi esse semestre a gente teve um rodízio nas salas, então misturou tudo, então eu troquei de sala, mas alguns amigos ficaram comigo e também conheci outras pessoas, foi bem legal. E eu participei também do congresso de otorrino na USP, aqui da minha cidade, foi super legal, vieram profissionais do Brasil inteiro. E a gente discutiu muitos temas também, não temas somente de desvio de septo, rinoplastia, mas temas também de doenças graves, que foi algo assim pra gente ter outro ponto de vista sobre o otorrino. E cada dia eu fico mais apaixonada nessa área.
Eu gostei muito. Outra coisa que eu via muita gente falando que não adiantava comprar esteto no começo da faculdade, no primeiro ano. Gente, eu comprei meu esteto nas primeiras semanas da faculdade, quando eu iniciei em fevereiro, e o tanto que eu usei esse esteto esse semestre não tá escrito. Então, no segundo semestre eu usei muito meu esteto. Eu comprei um Littmann, o Classic 3, se eu não me engano, e eu usei muito nos estágios pra gente fazer o exame físico. Usei também nas aulas, porque o professor sempre falava, ó, traz esteto que a gente vai precisar amanhã. E a gente ia lá, usava, então eu usei muito meu esteto, valeu muito a pena. Outra coisa que eu comprei também foi o scrub da doutora Cherry, porque aqui na minha cidade ela é muito quente. E a gente tinha que ir para os estágios e os hospitais, eles não tinham ar-condicionado. Era muito raro um hospital ter ar-condicionado. E eu passava muito calor. Eu e meu grupo, a gente foi lá e comprou os pijamas cirúrgicos, né? E eu comprei da doutora Cherry e eu amei o tecido super leve, sabe? Era algo que facilitava muito também a dinâmica, então eu gostei bastante. Então foi isso. O segundo semestre ele foi muito corrido, muito desafiador, mas foi totalmente transformador também, porque foi a parte que a medicina deixou de ser só conteúdo e foi também para a prática. E eu pude me apaixonar ainda mais por essa área que eu escolhi, que concretizou ainda mais o meu propósito e me mostrou por que eu escolhi aquilo. Então isso é muito prazeroso também. E se você está começando agora, fica tranquilo que dá para ter uma vida tranquila com a medicina, conciliar tudo com fé, equilíbrio, constância e disciplina. Se você gosta de conteúdos como esse, já aproveita para me seguir aqui e lá no meu daily, que eu compartilho toda a minha rotina. Beijos!